você está colocando público, audiência? Sim, sim. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai dar um play ali. Tá, só isso. É um prazer ter você aqui hoje à noite conosco para mais uma vez estarmos na programação dos cultos dos lares. E você deve estar sentindo a falta de um membro, né? É porque a Helioena hoje, essa semana recomeçou o seminário, então a Helioena está estudando o ano dela de experiência no seminário, né? É uma tradição que nós temos iniciado na nossa família, seguindo o exemplo de outras famílias de missionários. E então as aulas do seminário retornaram, então a Helioena está estudando e por isso ela não está hoje à noite. E Elisua é quem vai hoje ajudar com a câmera e o Nai vai ajudar com anotando as pessoas que participarem, não é, da programação, para a gente poder dar um alô no final da programação. Então se você quer que a gente dê um alô para você, você manda um oi, manda uma boa noite, que ele vai anotar. E se você quer enviar o seu pedido de oração, você, durante a programação, pode fazer o seu pedido de oração. A irmã Melanie vai estar anotando o seu pedido de oração durante justamente esse período, tá certo? E aí, quando depois da mensagem, nós vamos então falar dos pedidos de oração. Vamos lá, aqui o material, Nai, Zeu, é a nossa programação de hoje. E nós queremos começar orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse tempo juntos para servirmos ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que temos de servir ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado por essa programação, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. E pedimos por aqueles que têm enfrentado esse problema e outros, os quais serão apresentados hoje aqui para os nossos irmãos. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos, irmãos, cantar 2 hinos. Nós vamos primeiro cantar o hino 329, Conta as Bênçãos. 329. Prometidos
ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, paz de surpresa, o canto Deus já fez. Amém? Vamos ainda cantar o hino 344, né? Aí você pode anotar na hora da mensagem. 344. 3, 4, 4. O título desse hino é Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. 3, 4, 4. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Os seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que Ele te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9.
Perdão, falei capítulo 9, é Josué capítulo 1. Josué 1, tá bom? Josué 1, do verso 1 ao verso 9. Josué 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde os desertos e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Graças a Deus. E nesse momento eu gostaria de pedir à minha filha Elisua que ela reposicione a câmera. E eu gostaria que você voltasse a atenção comigo para 1 Samuel, capítulo 6, verso 19 até o 7:2. Primeira Samuel, capítulo 6, do verso 19 até ao capítulo 7, versículo 2. Nesse texto, eu gostaria que nós pensássemos hoje, essa foi uma série de mensagens que eu dei na igreja, que eu preguei na Ebenezer em 2009. Só para você ter uma ideia, em 2009. E o título dessa série de mensagens é Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Mas nesse texto, eu gostaria que você pensasse na seguinte verdade acerca de Deus. O Senhor nos ajuda mesmo quando nada parece mudar. Deus está presente conosco. Mesmo quando nada parece nos mudar, Deus está presente conosco. Eu gostaria de pensar com vocês que não é poucas as vezes que eu tenho me deparado com crentes, que eu tenho me deparado com pessoas, e elas às vezes me dizem: pastor, eu não vejo Deus agindo na minha vida. Agora, nós já vimos no Salmo 121 que o nosso Deus não dorme, não cochila, nem de dia nem de noite. Mesmo diante do silêncio em nossas vidas,
Deus continua nos ajudando. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Vamos pegar esse versos aqui de 19 a 7:2, do versículo do capítulo 6, 19 ao 7:2. Diz assim: Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Nós queremos, irmãos, tomar uma atenção, e eu só gostaria de lembrar você que está me assistindo agora, que você pode, durante o período da meditação de hoje à noite, você pode fazer o seu pedido, tá certo? A irmã Melanie estará anotando e logo daqui a pouco nós estaremos anunciando para os irmãos, todos que estão assistindo conosco, o seu pedido de oração. Mas voltando para cá, nós precisamos imaginar e entender que Deus, Ele continua agindo, mesmo quando as coisas não parecem mudar muito. Para que você possa entender um pouco o nosso texto, que nós vamos começar hoje, devemos encerrar só na próxima quinta-feira, e assim a gente vai andando até chegar no 7 e 12, que é o final desse texto todo. Diz assim: nós podemos perceber que nós estamos no tempo dos juízes. E se você lembra o que diz Juízes capítulo 1, 21 capítulo 21, verso 25, dizia que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia conforme melhor lhe parecesse. Assim era esse período. Isso não quer dizer que era um período tão horrível, porque nesse contexto também acontece a história de Ruth e Boaz, mas você percebe que havia muitas coisas naquela época que eram horríveis. Nesse momento, no período um pouco anterior, nós queremos lembrar que quem julgava a Israel, isso é um período antes desse texto, quem julgava Israel era Eli, que também era sumo sacerdote. Eli tinha 2 filhos que foram chamados filhos de Belial. E se nós fôssemos usar uma expressão mais moderna hoje, seria filho do diabo mesmo, filho do cão, não é? Um português bem mais digamos, mais comum. Ofni e Finéias era o nome desses filhos de Eli. E eles eram homens terríveis, terríveis pecadores, e o seu pecado foi tão grande que Deus impediu eles de serem convencidos do seu pecado pelo seu pai, de aceitarem a repreensão do seu pai, porque Deus já tinha determinado destruir a vida daqueles 2 pecadores. No capítulo, quando você volta um pouco, no capítulo 4, que você volta um pouquinho mais aqui, você percebe que os filisteus fazem uma guerra contra Israel. O povo de Israel perde essa guerra e alguém tem uma ideia assim extraordinária. Qual é essa ideia? Nós vamos trazer a arca para o meio de Israel, para o meio do arraial. E quem vem trazendo a arca? Ofni e Finéias, né? O povo não tinha, você percebeu, o povo estava tão longe de Deus que achava que só o fato de ter uma arca ali era suficiente. Então, quando a arca chega no arraial, quando a arca chega no acampamento do exército de Israel, o povo entra em alegria e gritos
Porque senão agora a gente vai ganhar a batalha. Por quê? Porque a arca veio. Os filisteus ficaram tão impressionados com a gritaria que eles ficaram, eles disseram um para os outros, olha, vamos batalhar, batalhem por vocês, porque a arca do Deus de Israel que destruiu o Egito está no arraial, então vamos lutar com bastante força. O problema é que os israelitas não trouxeram a arca porque criam e confiavam no poder de Deus. Eles trouxeram a arca por superstição, achando que só o fato de trazer a arca era suficiente e não tendo um coração voltado para Deus. O que aconteceu foi que Israel perde essa batalha, a arca é tomada, os dois filhos de Eli são mortos, e quando Eli recebe essa notícia, ele também cai de costas, porque era um homem gordo, e quebra o pescoço e morre também. A partir daí, Samuel começa a ser o homem de Deus, preparado, e depois de um tempo ele passa a ser o juiz de Israel. A arca, durante um bom tempo, ela fica vagando ali. Quando eu digo vagando, ela fica andando a terra dos filisteus. Como era a arca do Deus de Israel, eles colocaram dentro do templo do Deus filisteu. O problema é que onde essa arca chegava, trazia pragas e humilhava o Deus daquele local, o Deus dos filisteus. Até que finalmente os filisteus resolveram dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos consultar os príncipes, os sacerdotes, e chamaram então os sacerdotes e disseram, o que a gente faz? Disseram, olha, faz o seguinte, coloca a arca num carro de bois, e a arca teve 7 meses ali na terra dos filisteus, isso é, um bom tempo, e castigando o povo filisteu. Então eles disseram, olha, faz o seguinte, coloca oferendas, coloca ouro, coloca várias coisas, e aí deixa os bois saírem. Se eles forem para a direção de Israel, significa que era a mão do Deus de Israel contra nós. Se eles não forem para Israel, foi uma coisa que aconteceu. Só que aconteceu. E assim eles fizeram. Colocaram a arca em cima de um boi, colocaram ofertas e oferendas ali, inclusive ouro. E eles então deixaram. E os bois se encaminharam para a terra de Israel, para as propriedades israelitas, mostrando claramente que aquilo vinha da mão do Senhor. É então que acontece o contexto dos nossos, do texto que nós lemos. Quando eles veem o carro de bois e eles olham e veem que a arca está vendo, todo mundo se alegra, porque a arca do Senhor volta para Israel. Eles pegam, eles simplesmente oferecem aquelas vacas que levaram aquela arca ao Senhor. Os levitas descem a arca, porque só eles poderiam descer, como também os cofres de ouro e os presentes, não é? E eles, ali em Bet-Semes, eles oferecem holocausto a Deus. Só que a curiosidade daqueles homens é grande demais. Por quê? Porque eles tiveram curiosidade de olhar o que estava dentro da arca, e eles não poderiam fazer isso. Isso era proibido por Deus. E aí é onde entra o texto. Então o que é que nós aprendemos? Porque para Israel aquele tempo era um tempo difícil, era um tempo que parecia que Deus não estava. Israel derrotado, a arca tinha sido levada, a arca tinha sido tomada, e o povo de Israel achando que... E agora? Tanto é que quando você volte comigo, capítulo 4, quando há a narrativa, quando é recebida a notícia de que o povo de Israel foi derrotado, os filhos de Eli foram mortos, inclusive Eli não ficou tão traumatizado com a morte dos filhos, ele ficou traumatizado em saber que a arca de Deus tinha sido levada.
a esposa de Finéias estava grávida e próximo ao parto. Ouvindo elas notícias, todas as notícias que eu acabei de falar, que a arca fora tomada e que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres, né? Quando ela tomou ânimo, disse: olha, não temos, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso nenhum. Sabe qual o nome que ela deu para o filho dela, que era filho de Finéias? Icabô. Icabô. Ou em algumas traduções, Icabode, né? O que significa isso? E foi-se a glória de Israel. Esse menino tem esse nome. Parece uma coisa meio esquisita, mas quando a mãe olhasse para aquele menino, ela ia lembrar do dia em que Israel perdeu a arca do Senhor. Então, os israelitas tinham para eles, pronto, Deus os deixou. A arca foi tomada. Deus não está mais no nosso meio. Os acontecimentos, a conquista, a opressão dos filisteus. Os filisteus dominavam agora os israelitas. Onde é que está Deus? É muito interessante você perceber que Deus está agindo, Deus está presente com o seu povo, mesmo quando o seu povo não percebe. Porque enquanto a arca estava no terreno filisteu, Deus estava julgando os inimigos de Israel. Vejam só, para ensinar Israel, Deus puniu o seu povo, permitindo uma derrota, porque Israel também estava em idolatria, em pecado de idolatria e as coisas tudo horríveis, naquele momento em relação à adoração a Deus. E Deus, para mostrar ao seu povo, punir o seu povo, e justamente mostrar que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus sério, o Senhor pega e faz o seguinte: permite que isso aconteça com o seu povo. Mas o mesmo Deus que permitiu isso, não deixou de ser Deus. E Ele continua durante aquele período batalhando a sua batalha, a sua guerra, mostrando a sua superioridade e afligindo e derrotando não só os filisteus, mas derrotando os deuses dos filisteus. Porque os filisteus levaram a arca para a glória deles, para mostrar, olha como o Deus de Israel não foi capaz de livrar o seu povo. Olha aqui a recompensa. Olha, a arca dele está no templo do nosso Deus. E você percebe ali no capítulo 5, que todas as vezes que eles entravam justamente no templo, o Deus dos filisteus estava debruçado ante a arca do Senhor, deixando claro, como diz o Salmo, ao Deus dos deuses. O Senhor estava batalhando a sua guerra, batalhando a guerra pelo seu povo. Enquanto o povo estava lá lamentando, Deus continuava agindo. O povo não percebia, o povo achava que a glória do Senhor tinha ido. O povo achava que Deus não estava mais com eles, porque, afinal de contas, estava tudo dando errado. Mas o povo não sabia que Deus estava trabalhando, estava batalhando dentro do território do inimigo. É uma coisa assim maravilhosa quando a gente percebe. E não só Deus humilhou os deuses dos filisteus, mas a própria nação. Porque quando Deus afligia ali, Ele também afligia a comunidade com pragas. Quando você percebe no capítulo 5, verso 6, diz assim: porém a mão do Senhor castigou duramente os de Adode e os assolou. Veja só, eles estavam num lugar, eles mandaram para outro. Isso é por isso o sacerdote Dagom e todos que entraram no seu templo, e aí mandaram para Asdod. E aí Deus feriu tanto de Adode como do seu território. Vendo os homens de Adode que assim disseram: não fique aqui conosco a arca de Israel, pois sua mão é dura sobre nós, nosso Deus Dagom. E aí enviaram para outro canto. E aí disse: que faremos? A arca respondeu: seja levado a arca de Deus até Gá.
E aí eles vão fazendo isso, e aí todo lugar que chegava, o povo dizia: pronto, transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem a nós e ao nosso povo. Onde a arca chegava, Deus castigava duramente os inimigos de Israel. O problema é que Israel não sabia dessas coisas. Israel achava que a glória do Senhor tinha se perdido porque a arca não estava mais ali. Era porque Israel não entendia que a aliança do Senhor era com eles. A arca era um símbolo para eles lembrarem, temerem ao Senhor. Mas Deus estava trabalhando. Então, mesmo quando nada parece mudar, Deus está presente com o seu povo e trabalha para com o seu povo. Eu gostaria de, nesse momento, parar aqui. E se você está interessado no que vem por diante, acompanhe a gente na próxima quinta-feira. Mas eu gostaria de chamar a atenção de você que talvez já disse essa frase que eu falei no início. Deus agindo em minha vida. Talvez porque você está contando aquilo que você chama de bênção de forma de características positivas da vida, vamos chamar assim. Passar no concurso, arrumar um novo emprego, estar bem de saúde, não ter problema em casa, ninguém está doente, ninguém passa necessidade. Mas talvez a sua vida está sendo o contrário, principalmente agora esses dias de quarentena, de tribulações, e você vê, talvez até olhe certas pessoas e veja: ó, essas pessoas estão tudo bem, mas eu não estou bem. Como é que Deus está agindo na minha vida, pastor? Como é que eu posso dizer se está acontecendo isso? Eu estou com essa provação, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade. Foi só eu entrar mais esse tempo aí novamente, e às vezes parece que eu saio de um problema e entro no outro. Como é que Deus pode estar agindo na minha vida? Esse que é o segredo da nossa fé em Deus e também da nossa confiança na verdade que Deus continua trabalhando pelos seus. Que Deus continua trabalhando por aqueles a quem Ele ama. Eu não preciso ver para crer, mas eu creio que Deus está trabalhando. Porque a sua palavra diz isso. E aqui tem um exemplo clássico. Por conta do tempo, não dá para a gente entrar aqui nos versículos 19 a 2. Hoje é só uma introdução para todo esse assunto. Mas você pode achar que nada muda na sua vida, se mudar, muda para pior. Mas Deus está trabalhando sim. E mesmo sem você perceber, Deus está trabalhando até no terreno, no espaço do inimigo. Deus está trabalhando no espaço do adversário. E às vezes Deus está usando o próprio adversário para mostrar o seu poder, tanto para eles como para você. Eu quero terminar essa meditação com uma ilustração muito interessante que eu aprendi ouvindo o Dr. Daniel Wallace, um especialista em grego e principalmente nos manuscritos do Novo Testamento. Quando o comunismo estava dominando o que era chamada a antiga União Soviética Socialista, os crentes eram perseguidos. Uma das coisas que o comunismo fez foi confiscar todos os manuscritos do Novo Testamento. O que eles conheciam, eles confiscaram, eles tomaram, para que os crentes não tivessem acesso às cópias da palavra de Deus no seu original.
Tanto eles confiscavam as Bíblias traduzidas, as Bíblias na língua de cada país da União Soviética, como confiscaram os manuscritos. Depois de um tempo, aqueles que sabem da história, caiu o Muro de Berlim, caiu a União Soviética, agora aí cada república se tornou independente e o país se abriu um pouco mais para o Evangelho. Isso não quer dizer que não tem ainda problemas com o Evangelho na Rússia, tem, mas se abriu um pouco mais para o Evangelho. Daniel Wallace e sua turma, eles viajam o mundo pesquisando onde tem manuscritos e eles tiram cópias, eles trabalham e eles, junto com um grupo de pessoas, cientistas que trabalham nos manuscritos da Bíblia, eles descobriram uma coisa. Tem certos manuscritos do período da União Soviética que escaparam da União Soviética e foram para várias partes do mundo. O único problema desses manuscritos é que eles foram cortados, alguns foram rasurados, alguns foram adulterados e dá trabalho para os pesquisadores para que eles possam comparar essas cópias dos manuscritos do Novo Testamento. Com a queda do comunismo da União Soviética, esses manuscritos se tornaram novamente acessíveis, principalmente aos pesquisadores. Sabe o que acontece? As melhores cópias, mais bem preservadas hoje, daquele período, são o que os comunistas guardaram. Porque eles guardaram, porque eles confiscaram e guardaram para nenhum crente ter acesso, nenhuma igreja, eles guardaram tão bem guardados que a cópia é uma das melhores cópias para a pesquisa dos cientistas da Bíblia. Eles achavam que estavam tomando a Bíblia dos crentes, mas Deus estava usando eles para que a sua palavra fosse preservada. Nós não vamos ver Deus agir na nossa vida todas as vezes, mas quando nós cremos em Deus, nós sabemos que Ele está agindo sim. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, eu não sei como está a sua vida, mas confie no Senhor. Confie sua vida ao Senhor. Ele trabalha pelos seus. Vamos orar. Senhor amado Deus, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito e obrigado porque o Senhor está nos guardando. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado pela meditação de hoje, pelo estudo de hoje e que nós possamos continuar olhando para o 1 Samuel, esse período de restauração e ver como o Senhor foi maravilhoso com o seu povo, apesar do pecado do seu povo, e como o Senhor trabalha, ainda que nós digamos que não estejamos vendo nada. Mas o Senhor está trabalhando de fato. Ajuda aqueles que estão me escutando hoje à noite a terem essa convicção no Senhor. E que eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou pedir a Elisua que vai reposicionar a câmera para nós, tá bom? E aí eu gostaria de começar a anunciar os pedidos de oração dessa noite. Ok. Por que você anota aqui nesse papel? Vamos lá. Nós temos alguns pedidos da nossa própria família. Eu gostaria de pedir pela minha irmã, a Leslie. Ela mora em Manaus. Ela foi hoje de manhã ao pronto-socorro, ela não estava se sentindo bem. Eu não sei se é essa enfermidade que tem dado, o Covid-19, mas eu sei que ela teve que ir ao hospital e eu peço oração pela saúde dela. Eu soube hoje de manhã, tá certo? E eu gostaria de pedir oração pelo amigo do Nai. O nome dele é Gabriel. Ele testou positivo para a Covid-19, então eu gostaria que vocês orassem por ele. Eu gostaria de incluir aqui os missionários Tâmara e Adriano, Tâmara e Adriano, que são missionários da Nova Estrela do Brasil, que estão lá em Manaus e testaram positivo também.
e os sogros deles, o sogro e a sogra dele, né, que são os pais da Tâmara também, e eles inclusive têm diabetes, os pais da Tâmara, então orem por eles. Eu gostaria de pedir pela saúde da irmã Ligiane, do Alexandre e família, tá certo? Então é outro pedido que nós trazemos aqui para você. Eu gostaria de também pedir oração pelo Sebra. O Sebra voltou essa semana a ter aula, então que Deus proteja professores, alunos, porque precisamos dar continuidade ao semestre do seminário. Também eu gostaria de pedir oração pela amiga da Giovana, a Júlia. Ela também ela testou positivo para a Covid-19, então não é a Julinha, tá? É a amiga da Giovana que se chama também Júlia. Eu gostaria de pedir oração também pela irmã Janice, lá da Igreja Batista Regular em Lim. Ela é profissional de saúde e ela testou positivo para o Covid-19. Então ela pede oração por ela, pela família, para que a família não pegue, mas infelizmente ela vai ter que agora passar pelo processo e que Deus guarde a sua serva e que ela se recupere o mais rápido possível. Tá bem? O irmão Edson está pedindo oração por uma colega dele chamada Sônia, que testou positivo e a sua família. Então, nós temos, essa vai ser uma oração porque a situação aumentou mesmo, então agora temos que orar ainda mais. Também ele pede oração, irmão Edson, pela dona Naia, sua mãe. Pede oração também pela família em geral, sua esposa, filhos, genros, tá certo? E também netos. Então, irmão Edson pede oração. A irmã Inês pede oração pela irmã dela, que se chama Arlete. Ela está doente, tá bom? Então a irmã Inês pede pela sua irmã. E ela pede por ela, que ela está sentindo dor de cabeça. Então, orem pela irmã Inês também. Eu gostaria de... A Emily, a minha cunhada, a irmã da Melanie, pede oração pela vida do cunhado dela, o Wellington, que é o irmão de Sancler. Então, e também pede... ele está tendo febre? Ele que está tendo... E pela saúde dele, do Wellington, porque ele está tendo febre. Então, orem também pelo irmão do Sancler, o Wellington. A irmã Conceição agradece as orações e agradece pela irmã Marilu. A irmã Marilu esteve doente esse final de semana, desde semana passada, e eu estive lá na terça-feira de manhã, graças a Deus ela está melhor. Também ela agradece as orações pela irmã Maria Chaim. As três estão melhor, mas continue orando pela saúde dessas irmãs, porque já são irmãs de idade. Vou repetir, a irmã Iracia, a irmã Marilu e a irmã Maria Chaim. Também ela agradece por mais um ano de vida da Julinha, a filha da Nisley. Parabéns, Julinha, tá bom? E que Deus faça com que ela cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A irmã Cleide pede proteção para ela e para suas filhas, né? No caso aqui, a Poliana e a Jamile, né? Jamile e Poliana. E a irmã lá de Boca do Acre, a irmã Raica Mussa, pede oração pela sua família, tá certo? Ainda não é irmã Medina. Pois é, a irmã Nedina, né? A irmã Nedina, ela pede oração pela sua família. Lá de Boca do Acre, está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação também aqui nos pedidos de oração. Não esqueçam, profissionais de saúde, profissionais de segurança, não esqueçam os autônomos, principalmente os irmãos que são autônomos. Temos irmãos na nossa igreja, irmãos de outra igreja que estão com muita dificuldade porque as medidas que estão sendo tomadas afetam o trabalho deles, querendo ou não, e orem para que Deus sustente esses irmãos. O meu pai, por exemplo, Valdeci Moraes, ele está com muita dificuldade porque o comércio dele é turismo e nesses dias tem sido difícil. Então, vamos orar por esses irmãos. Vamos orar pelos irmãos que precisam e não têm esse privilégio de ficar em casa, na quarentena. Então, que Deus os proteja de qualquer perigo, não outro perigo, tá certo? Então, isso é muito importante, orarmos uns pelos outros. Chegou algum? Não?
Então vamos lá. Eu gostaria de dar rapidamente um alô para os que estão nos participando antes de nós cantarmos o nosso hino, nosso cântico final. Está conosco a irmã Maria Lúcia. Essa Maria Lúcia deve ser a mãe do pastor Neto, Malia, o Tassivan. Olha o Tassivan aqui. Tassivan, eu acho que esteja de Manaus, o Tassivan, né? A irmã Maria da Conceição, que já fez o pedido, não é? A irmã a Graça Furtado, Dona Gracinha, que Deus lhe abençoe. A Lime, a Luziete, a irmã Nena, lá de Boca do Acre, a minha sogra maravilhosa, Dona Bete, Jéssica Moraes, lá em Epitácio-Solândia, Francisca Souza, Tião Pinheiro, esse amigão querido, Eliana Santos, a minha irmã Lecileide Souza, que nós fizemos o pedido por ela, certo? Eu acho que é Ione Nascimento, a Alessandra lá de Boca do Acre, Eliette Lima, aí a nossa querida Eliette, Renê Avilar de Boca do Acre, Sebastião Freire, Claudene Freitas, acho que a Gracinha Furtado é a mesma da Graça Furtado aqui, né? Jamires Bastos, Cleide Filhos, Benedito Pontes, Benedito, Deus te abençoe. E esses são os que deram um alô ou um oi aí para nós. Que Deus abençoe vocês. Os outros já citei nos pedidos de oração. Nós vamos cantar aquele cântico, lembrando que o nosso conselho para vocês é agora, depois que nós encerrarmos a transmissão, você na sua casa, você aí no seu quarto, você na sua sala, cozinha, não sei onde você está assistindo, você tira um tempo para orar pelos pedidos que foram feitos. Essa é a tônica dessa transmissão. Nós estamos juntos, orando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele nos tem feito nesses dias. Vamos cantar o nosso cântico ao orarmos o Senhor e assim nós vamos depois orar, encerrando essa programação. Dele, que mora em Manaus, está muito complicado lá as coisas. Ok, antes que eu me esqueça, então, a Eliette agradece, quer que os irmãos agradeçam com ela um livramento de acidente que Deus deu a ela hoje. O Tassivan pede oração pela sua família, que está em Manaus, né? Estão em Manaus, e lá em Manaus está um pouco complicado essa questão com Covid-19. A irmã Lúcia e o irmão Francisco agradece a Deus pela proteção e pede oração por um colega chamado Aidono, que está internado na UPA, esperando o exame do Covid. Ok, irmã Lúcia e irmão Francisco agradecem a proteção de Deus, mas pedem pelo um colega que está internado no PSE, no pronto-socorro, chamado Aidono, na UPA, e esperando também o resultado do exame. Ok? Há mais algum? Chegou mais algum? A Suzy Araújo agradece a Deus pela proteção e cuidado com a família dela. A irmã Suzy, lá Curitiba, não é? Se eu não estou enganado. Obrigado pela sua participação, irmã Suzy. Você sabe que a igreja tem um amor por vocês, por tudo que vocês fizeram, o trabalho que vocês fizeram na igreja Ebenezer. E ela agradece a Deus, né? E cuidado com a família dela. Por cuidado com a família, e não esqueça de orar também pela irmã Cecília, pelo
o pastor Elisiário e por toda a família, certo? Que Deus continue protegendo eles ali também em Curitiba. Ok, se não há mais, então vamos orar a Deus nesse momento e vamos agradecer. E aí fica com vocês, aí onde vocês estiverem, esse tempo de oração, orando por esse pedido junto conosco. Oremos. Amado Deus e Pai, muito obrigado por tuas bênçãos, muito obrigado porque o Senhor é bondoso e tem nos dado essa oportunidade de juntos com pessoas, seja aqui da capital ou até bem distante, estarmos juntos em espírito e em verdade, intercedendo uns pelos outros. Obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor responde as nossas orações. Agora, seja com o teu povo que está reunido em vários lugares, em outras cidades, mas estarão juntos, invocando o teu nome, orando uns pelos outros. Responde o Senhor conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, que Deus abençoe vocês. E aqui a gente vai fazer o nosso tempo de oração. E a Elisua pode encerrar. Boa noite. Boa noite, até domingo de manhã, tá certo? Deve ter um pouco aí, né?